Boa noite, boa noite. Uma ótima noite para você. Esse é nosso primeiro podcast. Era para estar sendo uma live, mas o YouTube acabou nos bloqueando lá para iniciar a live hoje. Tem agora uma solicitação que precisa de liberação, mas já foi solicitado, então provavelmente aí amanhã ou depois vai estar liberado para a gente poder estar fazendo nossa live. Então esse vídeo ele vai estar sendo postado, né? Daqui a pouquinho vai estar sendo postado e por isso ele não está sendo ao vivo. Peço até desculpa por isso, né? Já tinha falado hoje no meu Instagram que ia ser ao vivo hoje à noite, mas infelizmente os imprevistos acontecem. Mas é um prazer poder estar aqui. Estou muito feliz por poder estar abrindo, né, esse podcast. Aqui a gente vai tratar de assuntos, falar um pouco da economia, vamos trazer também convidados para a gente poder falar do desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região, do nosso município, pessoas que têm se destacado eh, como empresários aqui na região e assim a gente quer trazer informação para você que vai estar nos acompanhando. E também queremos ouvir a sua sugestão nos próximos dias agora. A intenção nossa é convidar os candidatos a prefeitos, posteriormente, talvez candidatos a vereadores que, se quiserem entrar em contato com a gente, para também se dispor a conversar, a trazer seus planos, seus projetos para esse município. A gente vai estar aqui também disponível para poder trazer essa informação e levar ela a você, né, que está nos acompanhando, que juntos nós podemos crescer e fazer do nosso município, do nosso estado, do nosso país um lugar cada dia melhor para se viver. Beleza? Hoje eu quero falar um pouquinho, é algo que eu já tenho dado uma olhada, pensar um pouquinho no nosso país, né? Nós temos hoje problemas políticos, né? O custo do Brasil ele está caro, muito caro, né? E pensando hoje no Brasil, né? Eu até coloquei a pergunta aqui, né? Se essa bomba chamada Brasil ela está perto a explodir, né? Eu não sei o que você acha, né? O que vai acontecer nos próximos capítulos aí do nosso país. E eu trouxe algumas informações, de repente você já sabe, mas que fazem a gente pensar um pouquinho. Será que a gente está perto de uma crise maior ainda? E eu lembro, assim, ao longo dos meus anos, né, sempre houve a palavra crise, né? As pessoas sempre tiveram falando de crise, olha, estamos vivendo uma crise, uma crise. Acho que o país, por ser um país emergente, a gente acaba sempre tendo essa noção. Claro que tem momentos que estão sendo mais difíceis, e eu vejo como uma crise, ou talvez o momento mais difícil que a gente esteja passando, é quando o nosso custo de vida ele aumenta muito e, consequentemente, nosso estilo de vida ele acaba caindo muito e então as nossas entradas, né, nossa arrecadação ela não acompanha isso daí. Então a gente acaba assim tendo problemas para poder manter o estilo de vida. Exemplo, você olhar hoje uma pessoa que ganhava, botar R$ 5.000 há 5 anos atrás, hoje ela não compra mais do que ela comprava 5.000 anos atrás, né? Eu tive dando uma olhada, mas se eu não me engano, hoje R$ 100 compram provavelmente R$ 12 no começo do plano real. Então, assim, a diferença é muito grande. Então, cada dia a nossa moeda tem desvalorizado e isso é muito ruim para a gente como consumidor, é muito ruim para o país, né? Os nossos políticos, infelizmente, eles têm tomado decisões que têm penalizado a gente a cada dia, né? Então, eu não sou fã de político porque, na minha visão, o político ele não faz mais do que obrigação dele, ele é um funcionário, né? Um funcionário eleito pelo povo, ele trabalha para o povo, pelo menos deveria ser dessa forma, né? Então, cada político, ele, quando ele vai ocupar um cargo, ele não é
dono daquele cargo, né? Ele é simplesmente alguém que foi empossado por uma parte da sociedade, e então ele deveria de prestar um serviço de excelência para a população, né? Buscando o bem maior para a população e não para si mesmo. Infelizmente não é o que acontece, e muitas vezes você vê discursos, né, de políticos dizendo: eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. E o discurso deveria ser, em vez disso, deveria ser o contrário, onde que deveria te falar: olha, com os recursos, com os impostos que você como contribuinte paga, eu como administrador, se ganhar e tiver a confiança do eleitor como administrador, eu vou poder, com os recursos do contribuinte, fazer essa obra ou aquela obra, né? Seria mais bonito, mas infelizmente não é o que acontece. Acabam achando que são donos dos cargos, né? Na verdade, eles são funcionários públicos eleitos pelo povo para fazer um serviço de excelência, que muitas vezes não é o que acontece, infelizmente. Mas vamos pensar no nosso país, né? Hoje nós temos uma população no Brasil de 203 milhões de pessoas. Nessa população nós temos 56 milhões que recebem Bolsa Família, 39 milhões de aposentados e pensionistas, 11 milhões que são funcionários públicos. Um total de 106 milhões de pessoas hoje que dependem exclusivamente do governo, né? Então, eles dependem de arrecadação de impostos, de pessoas que contribuem para que o governo tenha dinheiro para pagar essas pessoas. E aí, se você olhar metade da população, ela depende de uma outra metade que contribua para que ela possa receber seu salário no final do mês. Se não tiver uma metade que pague impostos, que contribui, a outra metade o governo não vai conseguir pagar os seus salários, e assim a bola de neve ela só cresce, né? E isso é muito perigoso para o nosso país. Se a gente olhar, a situação ela só piora, porque o nosso país, a cada dia, o Brasil, ele tem, a dívida pública do Brasil, ela tem crescido mais e mais. E isso é muito ruim, né? Porque a dívida pública crescendo, as pessoas elas acabam fugindo do Brasil, né? Os investidores acabam olhando para o país, olhando para o Brasil, e olha, se o Brasil ele já é considerado um país de risco, né, para os investidores, e se o governo não consegue fazer o seu dever de casa, não consegue controlar suas contas e aumenta a sua dívida a cada mês, a cada ano que passa, o que acontece? O investidor ele olha e fala: opa, tá arriscado, eu vou tirar o meu dinheiro. Quando o investidor ele tira o seu dinheiro do Brasil, vamos botar o investidor então estrangeiro, ele tira o seu dinheiro do Brasil, ele sai como dólar, ele sai do Brasil, acaba tendo uma oferta menor de dinheiro estrangeiro, de dólar aqui nesse caso no Brasil, e uma oferta maior de real. Com isso o real só desvaloriza e o dólar só valoriza. Então nós estamos hoje pagando caro por isso, né? E isso tudo é consequência de um endividamento que está acontecendo, né? Em vez de o governo começar a cortar gastos, a diminuir os seus gastos para poder aumentar então a sua renda, sua receita, e assim poder pagar a dívida, acaba não acontecendo isso daí. Ele acaba fazendo ao contrário, que é aumentando a sua dívida, e isso daí traz impactos para todo mundo, né? Não é só porque eu sou consumidor final, porque você é consumidor final, que você acha que isso não chega até você. Na verdade, você está enganado, porque chega sim. A gente, como consumidor final, somos os mais prejudicados com isso. E vamos pensar hoje, existe uma palavra que ela está, né, você ouve muito na TV, nos jornais, né, que é o déficit fiscal. O que seria isso, né? Se a gente olhar hoje, eu até fiz as minhas anotações, para quem não sabe, o que é isso? É basicamente o governo gastando mais, né, do jeito que eu falei, do que ele arrecada. Então, o governo ele gasta mais do que ele tem de entradas. Com isso, o endividamento
do Brasil só cresce. Hoje nós temos um dos maiores endividamentos da América Latina. Estamos na frente de países como a Índia, China, Argentina, Egito, África do Sul, Colômbia, entre outros, muito mais, né? Muitos outros ainda. Então nós temos, lideramos um ranking que é muito ruim, né? Um ranking de um super endividamento, e isso é muito ruim. E é contraditório, na minha visão, né, minha opinião, é contraditório, porque olha para um país igual o nosso, que é um país tão rico, né, um país que você tem produção o ano todo, né, recordes de produção, exportações, temos uma riqueza imensa e mesmo assim acaba que a gente só anda se endividando. Então, onde será que está o problema? Né? E eu tenho uma visão contra isso, de que a nossa administração pública ela é mal gerida, né? E com isso a gente acaba tendo sérios problemas com endividamentos, porque nós temos hoje nossos líderes que infelizmente gastam e gastam e gastam, só que gastam muito errado, né? Em vez de olhar e ter pessoas competentes lá, a gente não precisa, né, hoje pensar muito, né? Só você olhar para os números, né? Então você vê que as pessoas que são os líderes hoje, que estão atuando à frente do nosso país, são incompetentes, porque infelizmente os números eles não mentem, né? Nós estamos indo de morro abaixo, né? Estamos cada dia nos endividando mais, e deveria ser o contrário, onde que a gente deveria estar tendo lucro, né? O país deveria estar crescendo. E qual o problema disso? Talvez você está perguntando, qual o problema do endividamento? Pensa comigo, se você se endivida cada dia mais, a cada dia fica mais difícil você pegar empréstimo. O seu juro fica mais caro e vai ter um momento que você nem vai conseguir mais pegar dinheiro emprestado. Então, consequentemente com isso, quando você não tem dinheiro, você tem grandes contas para pagar, você não consegue fazer investimento. Você não fazendo investimento, sua arrecadação cada dia vai cair mais. Sua arrecadação caindo, fica mais difícil você pagar sua dívida. Então, isso é um problema sério. O certo seria fazer o quê? Cortar. Aonde que mais dói, né? Cortar nos gastos. Infelizmente, isso não é algo que o nosso governo ele se propõe a fazer, né? Então, infelizmente, a gente sofre com isso. Por que é tão importante, né, a gente cuidar das nossas contas públicas? Para a população ela poder ter mais recursos disponíveis para ela, né? Nós viemos nos jornais esse dia saiu que o governo federal, né, ele acabou fazendo cortes na saúde, na educação, e eu acho que seria o último lugar que um governo deveria de pensar em cortar. Deveria sim de cortar em ministérios que talvez são irrelevantes, né, ou diminuir, se possível, para poder então sobrar mais dinheiro, mas não cortar em educação, em saúde, onde que o mais prejudicado é a população de classe média baixa, né? Infelizmente é o que mais acontece, né? Acaba sobrando para mim, sobrando para você, né? Agora pensa numa pessoa que está muito endividada, né? Se ela não tem dinheiro, se ela não consegue pagar as suas contas, ela vai ter cada vez mais dificuldade em poder caminhar, em poder ver o futuro. No nosso país não é muito diferente, né? Para você ter uma ideia, o Brasil hoje ele está tão endividado que a projeção aí 2024 é de que a gente tem uma dívida que consuma aí próxima aí dos 86,7% do nosso PIB, né? Então é muito preocupante isso, a gente pensando no Brasil como um país emergente e a gente ter uma dívida tão grande, né? E você pensar aí na população hoje que carece de infraestrutura, fica difícil do governo dizer, né, ou prometer algo. Claro que estamos em época de eleição, eles vão prometer, mas
Se você olhar e observar um pouquinho os números, você vai ver que isso não é muito real de se acontecer, né? Porque é simples, não tem condições, né? Eu tenho que cortar em algum lugar para poder pagar outro lugar, porque acaba não tendo dinheiro suficiente, né? E assim você não é diferente numa empresa, se você gasta mais do que você entra, você tem uma hora que você não vai conseguir arcar com suas contas. Isso é em qualquer negócio, não é diferente, né? E o que nós podemos fazer para isso, né? Quais são as soluções que a gente poderia olhar e hoje você falar assim, o que então pode ser feito para mudar esse cenário, né? Primeiro seria enxugar os gastos, né? Ao máximo. Isso seria o primeiro cenário, que seria o mais indicado, né? O governo começar a fazer o dever de casa, enxugar seus gastos. E aí eu não estou falando só do governo federal, né? Vamos olhar todas as instâncias, né? Também não estou falando só do governo, mas falando sim do judiciário, do legislativo, de todas as instâncias, né? Eu acho que no geral todas têm como enxugar os gastos, né? Se assim o quiserem, né? Eles têm sim como fazer esse dever de casa, né? Mas é algo que infelizmente ninguém quer fazer, né? Segundo seria colocar mais dinheiro em circulação, imprimir mais dinheiro, né? E imprimir mais real hoje e botar ele em circulação. E isso, o que aconteceria, né? Consequentemente, aumentaria um pouquinho a inflação com você colocando mais dinheiro em circulação, né? Em terceiro, seria taxar a população, né? Resumindo a história, cobrar mais imposto do cidadão, do consumidor final. Na verdade, ultimamente, você que já tem acompanhado, você vê que até agora as compras de fora do país, né? Por exemplo, da Shein, as blusinhas lá que as pessoas compram, eles estão taxando, então tentando aumentar assim a sua arrecadação cada dia mais. Moral da história, nesse caso, eu e você, como consumidores finais, pagamos mais imposto. E é interessante que às vezes eu ouço as pessoas falando: não importa, deixa que a empresa pague mais imposto. É só você pensar comigo, é algo bem básico, simples de você entender, né? Quando o governo cria uma nova taxa de imposto, uma nova alíquota, ou aumenta alguma alíquota de imposto, e ela é repassada, por exemplo, para o posto de combustível. Vamos dar um exemplo, todo mundo abastece seu carro aí, quem tem carro, quem não tem. Para o posto de combustível. Aumentou, sei lá, 2% o imposto lá na refinaria. Quando chegar na bomba e eu e você fomos abastecer no carro, provavelmente tenha aumentado 10%, aqueles 2%. Porque é imposto e mais imposto, cada um paga imposto, assim é imposto sobre imposto. Chega no final das contas, né, todo mundo ganha uma margemzinha a mais e precisa aumentar, porque para conseguir pagar o imposto. Mas quem vai pagar toda aquela conta, desde a refinaria, do transporte, da distribuidora, do posto, quem vai pagar todos aqueles impostos sou eu e você quando nós abastecemos nosso carrinho. Então, o combustível aumenta 2% o imposto, não é a refinaria que paga, não é a distribuidora que paga, não é o posto que paga. Quem paga sou eu, quem paga é você, então a gente fica pagando. Aí você talvez fale assim: Marcelo, mas eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho nada. Então não pago. Na verdade, sim, né? Porque quando a pessoa ela contrata um transporte, ela vai ter um aumento, provavelmente a sua logística. Esse aumento ele é repassado para o produto final. Então, quando o seu açúcar, seu arroz, que você compra no supermercado, sua sacolinha de arroz, de açúcar, ela fica R$ 1 mais caro, muitas vezes é devido a uma taxa de imposto que foi colocada a mais e então você e eu somos sim penalizados. Moral da história, no final, quem paga a conta sempre é o consumidor final, querendo ou não, a gente acaba pagando por isso. Um dado interessante, né? Desde 1986, a gente praticamente dobrou os dias que a gente precisa trabalhar durante um ano para pagar imposto, né? Em 1986, esses dados são públicos, você pode pesquisar, a gente trabalhava em torno de 82 dias, né? Uma média de 82 dias por ano, só
para pagar impostos. Hoje a gente trabalha mais de 5 meses por ano, quer dizer, mais de 150 dias por ano, só para pagar imposto. Então, nós saímos de 1986 com um aproximado de 82 dias trabalhados por ano para pagar imposto, para hoje, com mais de 150 dias por ano sendo trabalhados exclusivamente para pagar impostos para o governo, né, em todas as suas instâncias. E para depois, às vezes, muitas vezes, não ter uma infraestrutura, não ter médicos, não ter saúde adequada, não ter educação adequada, não ter um transporte público adequado, não ter um saneamento básico adequado, e aí você trabalha praticamente meio ano para depois ainda sofrer, né, com falta de saneamento básico, falta de saúde, ah, falta de educação, né? Então, assim, é triste, mas infelizmente é o cenário do nosso país. E o que tem acontecido, né? Os impostos, eles têm aumentado cada dia mais, né? Como eu falei antes sobre a taxação da Shein, né? Das blusinhas. O governo, ele tem aumentado mais os impostos para poder aumentar a sua arrecadação e assim poder, então, tentar pagar sua dívida, né? Sua dívida pública e conseguir também cobrir os seus gastos, né? Os gastos que ele tem. Mas, infelizmente, resolve, se você olhar assim, olha, vou aumentar o imposto. O aumento de imposto, ele resolve. Eu falo com você que não resolve. Pensa comigo, se a cada ano, ou a cada mês, ou a cada semestre, o governo for aumentando os impostos para aumentar a sua arrecadação, isso vai acabar, por incrível que pareça, diminuindo a sua arrecadação. E é o que está acontecendo com o governo atual agora, né? Ele tem aumentado os impostos, tem penalizado a população, mas, consequentemente, a sua arrecadação ela está começando a diminuir, né? Apesar de ter recolhido muito imposto esse ano, né? Tem sido recordes, mas olhando pelo que as medidas tomadas, ele tem começado a diminuir sua arrecadação. E por que isso? Bom, é simples. Se você olhar, vamos fazer pensar aqui um pouquinho. Se você, vamos dar um exemplo, você vende, botar que você tem lá uma quitandazinha e você vende lá suas frutas, verduras, água, tem lá sua lojinha. E você paga X de imposto, né? E já está difícil, porque normalmente o que acontece? Aumenta a sua carga tributária, você muitas vezes, principalmente pequeno empresário, ele não consegue repassar tudo tão rápido. E aí você diminui seu lucro. Aumenta a sua carga tributária, diminui seu lucro. Com o passar do tempo, isso vai chegar a um ponto que você praticamente não vai ganhar nada. Então você vai estar pagando tanto imposto que você chega no final e fala assim, opa, não está valendo mais a pena, né? De uma, duas, ou você quebra, ou você fecha, ou você para de trabalhar. E aí você para de trabalhar, o que acontece? O governo para de arrecadar. Uma grande parte, como empresário, ele é muito... ele busca e quer fazer o seu negócio dar certo, então muitas vezes ele nem para, né? Ele acaba quebrando mesmo, fechando as portas e assim o governo acaba deixando de arrecadar. Então ele deixa de arrecadar, cada empresário que fecha, ele deixa de arrecadar, é menos dinheiro que entra, então ele precisa arrumar mais fonte de renda, só que quanto mais ele aumenta imposto, mais a carga tributária pesa no colo do empresário, mais difícil fica o empresário se sustentar no Brasil, mais fácil dele ter problemas financeiros e ir à falência ou ter que fechar as portas, e é o que acontece. Então, nesse caso, o governo acaba arrecadando menos, e isso tem acontecido muito no nosso país, né? A taxa de juros, ela, né, pensando hoje, também é algo que temos ouvido falar muito, né, da taxa de juros Selic, aonde que ela está hoje acima de 10%, né, beirando seus 11%.
E o que isso faz de diferença para mim e para você, né? Se você olhar assim, a taxa de juros Selic, eu não invisto dinheiro, ou, né, eu não mexo nada, não tem negócio. Então, qual é o problema da taxa de juros estar alta para mim e para você como meros seres humanos, né? Meros mortais. Então, se a gente olhar, por que é tão ruim a taxa de juros ela estar alta? Quando a taxa de juros ela está alta, o que acontece? Você tem menos investimento no, na economia, né? O empresário ele investe menos, o dinheiro ele fica mais caro, os financiamentos ficam mais caros, então a busca de dinheiro no mercado ela fica mais cara. Consequentemente, se investe menos na economia. Então você vai nos shoppings, cada dia eles estão mais vazios. Você vai no supermercado, cada dia os carrinhos eles estão mais vazios. Isso é consequência, então acaba gerando toda uma desmotivação do empresário para poder investir. Porque é simples você fazer uma conta. Imagina, você tem R$ 1 milhão na sua conta bancária e você hoje, vamos colocar a taxa Selic a 11%, você coloca ao ano, né, você coloca os seus 1 milhão lá. No primeiro ano você deixa ele lá, botou em janeiro, deixou dezembro, né, você pegou no final do ano lá, você tem 1.110.000. Teve 110 mil de juros, sem tirar sua bunda do sofá, sem você fazer nada, né? O dinheiro rendeu ali com segurança, está todo ali, problema nenhum. Você não teve que pagar funcionário, você não teve que contratar funcionário, você não teve que acordar às 7 da manhã para abrir a porta e dormir às 8, 9 horas da noite para fechar uma loja, você não teve que se preocupar com estoque, você não teve que se preocupar com compra, com venda, com demissão, contratação de funcionário, teve que preocupar na hora, você ganhou lá seus 110 mil reais. Então, é melhor ou do que você pegar e montar o seu negócio. E muitos empresários, investidores, eles pensam dessa forma: poxa, eu estou ganhando melhor investindo o meu dinheiro do que se eu montasse um negócio, teria que contratar funcionário, pagar aluguel, abrir um ponto, pagar imposto, contratar contador e assim por diante, sistema e tudo que envolve uma empresa. E ainda, olha que interessante, o IBGE ele traz um número e fala que nos primeiros 5 anos, 80% das empresas fecham, então ainda teria esse risco de pegar meu 1 milhão, né, ou você no caso, pegar seu 1 milhão e investir numa empresa que você correria o risco de nos primeiros 5 anos fechar e quebrar o seu negócio. É uma estatística do IBGE. Então, pensa, é melhor você pegar e deixar o seu dinheiro rendendo ali, ou você investir ele. Eu gosto muito de investir, então eu acho isso é algo que vem no sangue, né? Então eu gosto de investir, gosto de montar alguma coisa, de começar um negócio, acho isso legal. Mas olhando hoje para a taxa de juros, olhando se tiver um dinheirinho, é recomendado você investir ele numa taxa Selic. E se você for um pouco mais ousado, você buscar outras formas de investimento, você pode chegar aí a 14, 15% ao ano, ou até mais, e ter 150 mil aí de 1 milhão no ano, sem você fazer nada, né? Só deixando o dinheiro render ali, sem fazer nada. E outra, sem ter preocupação nenhuma, né? Sem ter funcionário para pagar, sem ter imposto para pagar, sem se preocupar se a sua empresa vai conseguir sobreviver, se ela vai quebrar nos primeiros 5 anos ou não, sem você ter preocupação nenhuma. Então, isso é algo muito legal, né? Então, por isso que a economia, quando taxa de juros está alta, os empresários ou os investidores, né, eles tiram o seu dinheiro do mercado e preferem investir em renda fixa, aonde que eles vão conseguir ganhar dinheiro de uma forma que não vai lhes trazer risco. E isso é muito legal, né? A taxa de juros, ela sendo reduzida, né, ela seria algo muito bom, porque teria uma facilidade de você conseguir um dinheiro no mercado
muito mais barato, né? Então você iria pegar um empréstimo, fazer um investimento através do sistema bancário, você conseguiria dinheiro muito mais acessível, mais barato, consequentemente você faria investimento e aí você conseguiria dar emprego e assim por diante, e a economia ela aqueceria, porque quando uma empresa ela é montada, ela começa a dar emprego, acaba ela contratando pessoas, essas pessoas recebem salário, que gastam na sua comunidade, gastam no seu bairro, o mercadinho cresce, o dono da padaria cresce, o dono da quitanda cresce, ele contrata mais gente, então é uma bola de neve. Da mesma forma que ao contrário, quando também essa pessoa não abre uma empresa, não contrata, demite pessoas, todo mundo diminui, também funciona no crescimento. Então, a taxa Selic, ela baixa, você tem juros mais baratos, e isso daí é algo muito legal. Por que o governo também precisa manter hoje a taxa Selic aonde que ela está, ou talvez até aumentar? Para poder equilibrar o juro. Porque equilibrar o juro não, equilibrar a inflação. Porque, pensa comigo, se a Selic está muito baixa, acaba a inflação subindo, porque há um consumo maior, o consumo vai ficar acelerado, então acaba tendo uma inflação. Então, quando o governo mantém a taxa de juros mais alta, acaba você tendo também usando isso para controlar a inflação, né? E isso é ruim de certa forma para todos nós, né? É bom que seria que fosse tudo às mil maravilhas, mas não é o caso, né? A gente ainda vai penar algum tempo com isso. Aí talvez você está falando, mas o que fazer a curto prazo? Tem alguma solução? Acho que assim, a solução mais adequada agora seria todo mundo fazer o dever de casa e começar a cortar custos, né? Seria a coisa mais adequada, né? Hoje, por exemplo, nós temos o dólar na altura, né? Estamos falando aí de, não sei, não olhei hoje, mas deve estar assim, 5,50, 5,60 ou talvez mais que isso. Então, para a gente hoje realizar um sonho de uma viagem com a família, por exemplo, para Disney, para fora do país, cada dia fica mais difícil porque o seu dinheiro real cada dia mais desvalorizado, né? E como eu falei antes, no começo, né, por que o dólar ele encarece? Porque os grandes investidores tiram seu dinheiro do Brasil, olhando para o Brasil e vendo que o Brasil ele está crescendo a sua dívida em vez de diminuí-la, e não vendo que o líder que está à frente, não vendo ele tomando providências para poder diminuir a dívida, o investidor fala assim, opa, isso é meio arriscado, vou tirar meu dinheiro de lá. Consequentemente, nós temos menos oferta de dólares, mais oferta de real. O real desvaloriza, é oferta e procura. O real desvaloriza, o dólar ele encarece, e aí o nosso sonho fica cada dia mais difícil de você poder fazer uma viagem dos sonhos, você poder tirar um tempo com a sua família. Cada dia você vai precisar trabalhar mais e mais e mais para poder pagar as suas contas, para poder pagar imposto, se nós não tivermos uma gestão bem equilibrada e uma gestão eficaz, né? Uma gestão que vai olhar para a população, né? Que vai se comprometer em melhorar a vida da população brasileira. Eu acho que falta isso, né, nos nossos políticos. E eu quero, né, isso uma explanaçãozinha sobre, nos próximos dias a gente vai falar mais sobre economia, né? A gente vai falar mais sobre investimentos, vou trazer algumas coisas sobre investimentos, né? Vamos trazer pessoas também investidoras que mexem com o mercado de ações e falar alguma coisa sobre isso. Mas nos próximos dias a gente quer falar sobre política, né? É algo que sim, é fundamental. Talvez você seja como eu já fui assim no passado. Eu falava, não quero saber de política, isso não tem nada a ver comigo e tal, mas eu aprendi alguma coisa que sim, política tem muito a ver comigo, né? Porque quando eu voto numa pessoa, é como se eu pegasse a minha casa, por exemplo, e desse para alguém administrar. Então, o Brasil é a nossa casa, né? É o nosso lar.
Quando nós votamos em fulano, ciclano, beltrano, nós estamos dando a nossa casa, pegando a nossa casa e falando assim, toma, cuida. O problema é esse, que aí nós fechamos os nossos olhos, né? E não cobramos esse fulano, ciclano e beltrano, e isso tem sido muito ruim e tem trazido consequências. Então agora nós estamos num ano eleitoral, aonde que todos os municípios eles estão tendo as suas eleições para prefeitos e vereadores, né? Então é um momento da gente se conscientizar, né, e de poder tomar uma decisão correta. Eu não sou partidarista, então eu não vou falar A, B, porque eu acho que isso não deveria de nem existir. Você deve votar, sim, ter uma convicção de pessoas que buscam aquilo que é melhor para o país e para um todo, né? Eu tenho uma visão de que a gente não deve votar em um lado ou em outro lado, ou de amar um ou odiar outro, porque eu acho, eu creio, né, e é uma opinião minha, talvez você pode discordar de mim, e é todo o seu direito de discordar, né? E se puder, deixa até nos comentários qual a sua opinião sobre política, né? Mas eu tenho a opinião de que a gente deve cobrar a pessoa que está lá para nos servir como funcionário eleito por nós, independentemente se eu votei nela ou não. Eu preciso cobrar para que ela traga, sim, algo de bom para a população, para o meu município, para o meu estado, para o meu país. Porque ela está lá não para trazer benfeitorias para ela mesma, mas sim para um todo. Então, quando você fecha os olhos e idolatra um político, isso é muito ruim. Porque você começa a maldizer, ou eu já ouvi isso, né? E é muito triste. Você ouviu uma pessoa falando assim, fulano ganhou, mas tomara que o que ele vai fazer dá tudo errado. Não! As pessoas elas têm que olhar para o político, né, e cobrar dele para que ele haja corretamente. Eu tenho algo que eu penso, e eu acho que isso seria algo muito importante se a população agisse dessa forma, né? Eu falo que se o brasileiro começar a cobrar o político como ele cobra o seu time de futebol quando ele está perdendo, as coisas seriam diferentes no nosso país. Então não deveria de ter briga entre a população. A população deveria de andar unida, buscando, sim, viver cada dia num país melhor. Porque o meu mal se torna o seu mal. E quando eu desejo o seu mal, no futuro vai ser o meu mal. Então, assim, quando você deseja e busca o mal de outra pessoa, falar, tomara que dê errado porque vai ser para a população aprender, você está sofrendo junto. Né? Se nós temos uma péssima saúde, não é só para uma parte da população, é para todo mundo. Se nós temos hoje um saneamento básico horrível, não é só para metade da população, é para todo mundo. Todo mundo sofre junto. Se o transporte público está ruim, é ruim para todo mundo. Então não adianta você olhar e falar assim, eu só vou votar em Beltrano e Ciclano, ou ficar idolatrando político. Não faça isso. Não faça isso. Independentemente em quem você votar, se ele ganhar ou se ele perder, cobre dele. Cobre dele. Se ele precisa fazer um trabalho de excelência, porque ele foi eleito por uma parte da população. Precisa trazer benefícios para essa população. E ele não está fazendo favor para ninguém, nenhum político, nenhum vereador, nenhum prefeito, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum presidente da república está fazendo favor para ninguém. Eles recebem um alto salário para poder fazer um serviço excelente para o país. E outra, eles não estão gastando nada do bolso deles, estão gastando do seu e do meu bolso, porque é os nossos recursos, do nosso trabalho, do nosso suor de cada dia que a gente paga os impostos, suando ali, que eles têm recurso para poder investir. Então sim, você tem que cobrar, tem que ficar em cima, olhando direitinho. Uma outra coisa, não aceite se alguém chegar para você te oferecer assistencialismo ou te oferecer uma vantagem, não aceite, nem vote nessa pessoa. Porque se ela está fazendo isso,
antes, imagine quando ela for eleita. Não faça isso. Eu falei um pouco da economia do nosso país. Olha que dificuldade. Olha onde que nós estamos. E muitas vezes as pessoas elas só olham para si. Se lembre, coloque no seu coração, lembre disso. Sempre quando acontecer algo de ruim para mim, você vai sofrer junto. Nós estamos na mesma casa. O Brasil é a nossa casa. O Brasil é a casa que nós vivemos. Então, se está ruim para mim, está ruim para você. É consequentemente para todo mundo. Então, a gente tem que pensar direitinho em que fazer e como fazer. Beleza? Eu quero pedir, né? Vamos encerrar hoje. Daqui a pouco vai estar online. Eu quero pedir que você deixe nos comentários aí, quando você ver esse vídeo, puder deixar nos comentários, né? Assuntos que você quer ouvir aqui, o que você quer falar. Vou soltar no meu Instagram também nos próximos dias, onde que você vai poder mandar perguntas para a gente fazer para os candidatos. A gente vai convidar todos os candidatos a prefeito aqui de Santa Maria de Jetibá, né, nos próximos dias agora. Não foram convidados nenhum deles ainda, mas nós vamos começar já mandar convites, né? Vou entrar em contato com todos eles, vamos convidar eles para a gente poder conversar, para a gente ver os planos que eles têm para Santa Maria de Jetibá, quais os projetos que eles trazem, né? A gente poder explanar isso para você, para a população, ela poder estar ciente de quem tem o melhor projeto e também para você poder cobrar, independentemente se você vai votar na pessoa ou não, mas se ela ganhar e você não votou nela, você é cidadã de Santa Maria de Jetibá, você tem o mesmo direito que a pessoa que votou nela te cobrar. Beleza? Então pense nisso, vote consciente, né? A nossa casa, né? O nosso país, ela depende muito daquilo que nós vamos fazer. Não vote em alguém pensando em prejudicar outra pessoa. Vote consciente, vote nas pessoas porque elas têm uma boa índole, porque são pessoas que querem um futuro melhor para sua família, querem um futuro melhor para o município, assim para o estado, para o nosso país. Deus te abençoe, uma ótima noite e até a próxima nós nos encontramos. Tchau, tchau.